Meus amigos, sou o professor contador editor Paulo Lacerda. Eu vim falar sobre a nossa aula de raciocínio 2. Raciocínio 2 vai falar para vocês de associações lógicas, sequências lógicas e correlacionamentos lógicos. E vamos ter também, é importante esse início, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, participa com os parentes e amigos que vocês gostam, que vai fazer concurso para auditor fiscal da Receita Federal, que vai cair raciocínio lógico, com certeza são 230 questões para auditor, que está suposta, preparada para acontecer, e tem para analista também 469 vagas. Isso está preparado para acontecer. Nós vamos ter questões nessa aula do Instituto AOCP, tá bom? Que também vamos ter VUNESP, FGV, Fundação Getúlio Vargas, FUNCAB, NUCEP, FCC e Fundatec. Aqui no meu canal, galera, nós só colocamos a maioria, de 90% a 100%, questões de concurso. E o professor e contador Paulo Lacerda prepara essa aula grátis para vocês não precisarem gastar dinheiro com aula de matemática, cursinhos e eventos. Não precisa. Vamos acompanhar a aula atentamente. Quem tiver dúvida, volta novamente o vídeo para vocês curtirem, tá bom? Estou muito feliz, bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico 2, bem-vindo, tá bom? E vamos à aula, galera, vamos à aula, vocês vão gostar muito, valeu? Um abraço aí, vamos continuar essa aula. Meus amigos, nós estamos aqui no início da nossa aula de raciocínio lógico 2, como eu falei na introdução aí, num vídeo que eu fiz para dizer a você perspectivas que nós temos para essa aula no nosso canal aqui de matemática, professor Lacerda. Olha só, eu sempre começo as minhas aulas falando do conceito. Eu na outra aula, raciocínio 1, eu coloquei um tipo de conceito e agora eu coloco esse conceito, que é a mesma coisa, mas em outras palavras. Então, bem, o conceito diz o seguinte: é uma organização ou estrutura de raciocínios que nos permite, de acordo com determinadas normas, chegar a uma conclusão ou resolver um problema. É uma organização ou estrutura de raciocínio que nos permite, de acordo com determinadas normas, chegar a uma conclusão ou resolver um problema. Por isso que raciocínio lógico é tudo, entendeu? É questões de porcentagem, questões de regra de 3, questões de raciocínios de sequências lógicas, entendeu? Correlacionamentos lógicos e toda a compostura da matemática cai em raciocínio lógico. Evidente que desta vez eu vou trabalhar com questões de sequências lógicas que são importantíssimas e só questões de concurso. Vamos ver qual o objetivo do raciocínio lógico. O objetivo do raciocínio lógico, pessoal, é o desenvolvimento do raciocínio lógico nos alunos. É uma necessidade para fazê-los pensar de forma mais crítica acerca dos conteúdos das diferentes disciplinas, tornando-os mais argumentativos, com base em critérios e em princípios logicamente válidos. Então, o objetivo é o desenvolvimento do raciocínio lógico nos alunos, é uma necessidade para fazê-los pensar de forma mais crítica acerca dos conteúdos das diferentes disciplinas,
tornando-os mais argumentativos, com base em critério e em princípio logicamente válido. Vamos agora começar as questões de concurso. E a questão número 1 fala do Instituto AOCP. Essa questão caiu em 2019 e vai ser a nossa folha 2. Vamos lá? Olha, pessoal, a questão número 1 é do Instituto AOCP. Caiu em 2019. E o que vem a ser essa AOCP? É uma assessoria em organização de concursos públicos. Ela é uma banca organizadora de concursos públicos. Eu sempre cito as siglas para você aprender. Então, a AOCP é uma assessoria em organização de concursos públicos, é uma banca organizadora de concursos públicos. Vamos ver o seguinte, isso é totalmente racional, pessoal. São as associações lógicas. Depois nós vamos ver as sequências lógicas. Depois os correlacionamentos lógicos. São tipos de questões que caem em prova de auditor fiscal da Receita Federal, como vai abrir agora auditor fiscal da Receita Estadual, aqui do estado do Rio de Janeiro, mesmo quem seja de Manaus, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, é teste para cardíaco. Tem que prestar muita atenção, porque isso é uma análise. Então, vamos ver o seguinte, pessoal, eles dizem o seguinte, 3 funcionários públicos, Antônio, Bruno e Carlos, foram contratados para 3 cargos distintos: perito, legista e médico. Esses funcionários possuem meios de comunicações diferentes. Um tem um carro, o outro moto e o outro uma bicicleta. Considere as seguintes afirmações. O médico possui carro. O Carlos tem uma bicicleta. E o Antônio é legista. Então, vê bem, o médico possui carro, o Carlos tem uma bicicleta e o Antônio é legista. De acordo com essas informações, é correto afirmar que, letra A, Antônio não tem uma moto. Letra B, Carlos é médico. Letra C, Bruno é perito. Tá vendo? Antônio tem um carro e Bruno tem um carro. Então, Antônio tem um carro, Bruno tem um carro, Bruno é perito, Carlos é médico, Antônio não tem uma moto. Isso são afirmações que você vai, conforme o seu raciocínio lógico, você vai interpretar e vai ver qual é a resposta ideal. Então, olha só, pessoal, eu fiz as tabelinhas aqui já para nós treinarmos. Então, vamos organizar as informações. O médico possui carro. O médico, possui carro. Tá vendo? Então, eu vou traçar aqui, o seguinte. Vou colocar aqui, olha só. Isso aqui é para a gente analisar direitinho. Aqui vai ficar o nome. Aqui vai ficar o cargo. E aqui vai ficar a locomoção. Se é carro, se é moto. Entendeu? Vamos lá.
Primeira coisa que eu sei é que o médico possui carro. O médico possui carro. Isso é importante. O médico possui carro. Tá certo? O Carlos tem uma bicicleta. Então o Carlos tem uma bicicleta. O Carlos tem uma bicicleta. Se o Carlos tem uma bicicleta, eu vou botar aqui, Carlos tem uma bicicleta. Tá vendo? E o Antônio é legista. O Antônio é legista. Então eu tenho que o Antônio, ele é legista. Então a primeira tabela minha está formada. Eu vou continuar aqui botando, nome, cargo e locomoção. Nome, cargo e locomoção. Olha, presta atenção. Se Carlos possui bicicleta, ele é perito. Então o Carlos possui bicicleta, então ele é perito. Tá vendo? O Antônio é legista. Se o Antônio é legista, logo o Bruno é médico. Se Antônio é legista, o Bruno é médico. Então o Bruno aqui, o Bruno é médico e tem carro. Só sobrou o quê? Só sobrou a moto. É médico, porém o médico possui carro. Então o Antônio é a moto. Sobrou a moto pro Antônio. Tá aí, fechou a tabela. Aí ele fala o seguinte: qual é a resposta? Letra E. Bruno tem carro. É a letra E, pessoal. Bruno tem carro. Depois de você analisar tudo e completar as tabelinhas, fica fácil de você ver que a letra E. Esse é o exercício número 1. Vamos para o número 2, ver outra questão de associações lógicas, a número 2, da VUNESP 2019, recente. Eu vou explicar o que é VUNESP, valeu? Vamos nessa? Aí, galera, folha 3, questão número 2, VUNESP 2019. O que é VUNESP? Olha, como eu prometi a vocês, eu vou colocar. VUNESP é a Fundação Paravestibular, tá bom? Da Universidade Estadual Paulista. Essa fundação é uma fundação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e suas principais atividades são planejar, organizar, executar e supervisionar o concurso vestibular da Unesp.
e é responsável pela organização de vestibulares e concurso público no Brasil. Esta é a VUNESP. E a questão que ela deu foi o seguinte, pessoal, olha só. 3 moças, Ana, Beth e Carol, trabalham no mesmo ambulatório. Na segunda-feira, Ana chegou depois de Beth e Carol antes de Ana. Nesse dia, Carol não foi a primeira, então ela só pode ser a segunda. Ao chegar no serviço, a primeira, a segunda e a terceira a chegar ao serviço nesse dia foram. Então ele quer saber a ordem, quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro. Então, eu vou colocar aqui na tabelinha o seguinte. Ó, vou colocar a primeira, a segunda e a terceira. Então, a primeira, a segunda e a terceira. Repara bem, vamos analisar de acordo com o enunciado. Carol chegou depois de Ana. Nesse dia, Carol não foi a primeira a chegar no serviço. Como Carol chegou antes de Ana e não foi a primeira, logo a Carol é a segunda. Ó. É a segunda. Chegou antes de Ana e que não foi a primeira, então Ana é a terceira. Se Ana é a terceira, quem pode chegar agora? Logo Carol é a segunda e a Ana depois de Carol, logo foi a terceira a chegar. Veja, Ana chegou depois de Beth, então Beth foi a primeira. Beth foi a primeira. Então, qual é a resposta? A resposta é o seguinte, pessoal, ó. A primeira, a segunda, a terceira. Beth, Carol e Ana. Então a resposta é Beth, Carol e Ana. A resposta é a letra B. Letra B. Qual é a letra B? A letra B está aqui, ó. Beth, Carol e Ana é a resposta, pessoal. Fácil, né? Esse foi fácil. VUNESP 2019, tem 3 anos disso. Vamos outra? Vamos ver a questão número 3, também da VUNESP, mas caiu em 2014. Nós estamos dando um show de VUNESP hoje, tá bom? Vamos lá? Meus amigos, olha só, é VUNESP 2014. Ó, raciocínio lógico 2, na nossa aula, já vimos a 1, raciocínio lógico 1, VUNESP 2014, tá bom? É exercício número 3, folha 4, Então diz assim, olha só, pessoal, muito boa essa questão aqui, gostei muito. 3 amigas, Cláudia, Luísa e Ângela, bem, gostam de ler livros, jornais e revistas, não necessariamente nesta ordem, não é necessariamente nesta ordem, tá? Em cada uma delas, e cada uma delas aprecia apenas um desses tipos de leitura. Então, cada uma delas aprecia um tipo de leitura. Uma aprecia livro, outra jornais, outra revista, tá? E olha só, uma delas tem 20 anos, a outra 30 anos e a outra 40. Então, uma tem 20, outra tem 30 e outra tem 40.
temos que se ligar na idade também, além da leitura delas e do nome delas. Então vamos lá. Sabendo que Cláudia tem 20 anos, nós já sabe que Cláudia tem 20 anos. Isto é importante. Cláudia tem 20 anos. Então eu vou aqui embaixo, ó, já vou botar aqui para o meu conhecimento, Cláudia, ó, Cláudia tem 20 anos. Eu já sei que ela tem 20 anos. Cláudia tem 20 anos. E que Ângela gosta de ler revista. Então, eu já sei que a Ângela, gosta de ler revista. Então, já escrevi ali, revista. Ó, e que Luísa tem 30 anos. Então a Luísa tem 30 anos. E não gosta de ler jornais. Tá vendo? Então Cláudia tem 20 anos, Ângela gosta de ler revistas. Botamos aqui. Agora, aqui na segunda tabela, nós já vamos completar. Cláudia tem 20 anos. Ângela gosta de ler revista. Ó, revista. Tá vendo? E a Luísa lê livros. A Ângela gosta de ler revista. É aqui em cima, ó, revista. E a Ângela gosta de ler livros. Ó, livros. Me enganei aqui na hora de escrever, tá, pessoal? Livros. Olha, Luísa tem 40 anos. Ó. Luísa não tem 30. Se a Cláudia tem 20, então a Luísa tem 40. Na verdade, a Cláudia tem 20. Olha só. Presta atenção. A Luísa não tem 30. Então a Luísa tem 40, porque a Cláudia tem 20. E a Ângela vai ter 30. Então na segunda tabelinha, o que eu tenho? Cláudia tem 20 anos. A Ângela tem 30 anos. E a Luísa sobrou para ela o quê? 40 anos. Eu sei que a Ângela, ó, ela gosta de ler o quê? Revista. A Luísa lê livros. Ó, então só sobra para Cláudia os jornais. Olha lá, galera, matamos a tabela toda. Aí vamos na resposta. Luísa tem 40 anos, tá aqui, certo? E Cláudia gosta de ler jornais, ó, 40 anos, Luísa, e Cláudia gosta de ler jornais. Resposta, letra A. Olha lá, pessoal, letra A. Então, a resposta é a letra A. Essa é a resposta. Olha lá, Luísa tem 40 anos e Cláudia gosta de ler jornais. Sensacional essa questão da Bunesp de 2014, meu amigo. Ó, a resposta é a letra A. Luísa tem 40 anos e Cláudia gosta de ler jornais. Muito bom. Sensacional. Matamos, pessoal. Com a tabelinha você não erra. Vamos ver outra de Funesp. Mas de vez de ser de 2014, vamos ver de 2013. Nós estamos dando um banho de Funesp, hein? Funesp tá bom. Vamos lá?
Vamos dar sequência à nossa aula de raciocínio lógico 2, associações lógicas, que é o que nós estamos vendo. Depois nós vamos ver sequências lógicas e depois correlacionamentos lógicos. Ok, galera? Valeu? Olha aqui, meus amigos do coração do Paulão, a maior aula do canal de YouTube de raciocínio lógico, tá vendo? Ó, sequências lógicas. Nós vamos ver agora, olha só, VUNESP 2013. E essa questão é muito linda, é uma associação lógica sensacional que fala de professor. Eu gosto muito das questões que tem professor, cantora. Pô, esse tipo de questão é sensacional. Então ele diz aqui o seguinte: Renata, Adriana e Virgínia são 3 gerações de uma mesma família. Uma delas é cantora. A outra é filósofa. E a mais nova, a neta, é professora. A Adriana é a mais nova. Renata é a mais velha e não é cantora. Então, Renata é a mais velha. Eu já vou botar aqui, ó, que Renata, ó, Adriana é a mais nova. Então ela é a neta. Ó, ela é a mais velha. Tá vendo? É a neta. Nós aqui vamos ter relação de neta, mãe e avó. E ela é professora, pessoal. Então aqui na primeira tabelinha, ó, e a mais nova, a neta, é professora. Então, ó, Adriana, mais nova, é professora. Tá dizendo tudo aqui. A Renata, outra informação importante, é a mais velha. Renata é a mais velha, olha aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó, Renata é a mais velha. E a mais velha, que é a avó, já que ela não é cantora e a Adriana é professora, a Renata só pode ser o quê? Filósofa. Mas vamos completar aqui, ó. Adriana, ela é a mais nova, isso eu já tinha escrito, mais nova, ó. E é a neta. Isso aqui nós já tínhamos na primeira tabela. E ela é professora. Olha lá. A Renata é a mais velha. Então ela só pode ser a avó. Ela só pode ser a avó e não é cantora. Se ela não é cantora e a Adriana é professora, só sobrou para ela o quê? Filósofa. Ó, filósofa. Renata é filósofa. Se ela não é cantora, que o problema está dizendo aqui, ó, não é cantora. E não é cantora, então a Renata não é cantora, é a mais velha, é a avó. E se não é cantora e a Adriana é professora, ela só pode ser o quê? Filósofa. Só sobra o quê? Virgínia. A Virgínia é do meio. Se tem a mais velha e a mais nova, ela é do meio. E ela só pode ser quem? A mãe. Se tem uma avó e tem uma neta, ela é a mãe. Se a
mais velha que a Renata não é cantora e a Adriana é professora, ó, a Virgínia só pode ser a tal cantora que a Renata não é, que o problema diz que não é. Então, qual é a resposta? A resposta é o seguinte, pessoal, ó, Virgínia é cantora, olha lá, pessoal, letra E. Então, é letra E. A Virgínia é a mãe, é a do meio, e ela é o quê? Cantora. Tá vendo? A outra alternativa é o seguinte: Renata é professora? Não, não é. Virgínia é a avó? Não, a Virgínia é a mãe. Renata é a cantora? Não, Renata é filósofa. Adriana é a mãe? Não, a Adriana não é a mãe, ela é a neta. E a Virgínia é cantora, como está aparecendo aqui, ó, cantora. Então, não tem como errar, pessoal. Quando vocês tiverem dúvida, vocês assistam a interpretação de novo. É uma das maiores aulas que eu já dei na minha vida, galera. Aulas de associações lógicas. Nós temos associações lógicas no raciocínio lógico. Temos sequências lógicas, que é lindo, lindo. Vocês vão ver aqui no canal, não sai do canal. Não sai. E depois nós vamos ver correlacionamento lógico. Duas questões maravilhosas. Tudo de concurso. Dessa vez eu não coloquei nada de questões fáceis, a deriva não. Só de concurso. Vamos ver VUNESP 2013, a folha. Pessoal, lá no término da folha 5, eu falei, vamos ver a folha 5. Não, é a folha 6. Nós agora vamos ver a folha 6. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico 2. 2 que faltou aqui. A galera que faz esses bônus dá mole. 2, bom, vocês sabem que é 2, né? Vocês sabem que é 2. Isso aí não precisa botar. Associações lógicas. VUNESP 2013. Questão número 5. Muito interessante este problema, galera. Muito interessante. Vamos lá. Em uma empresa, as funções de diretor, programador e gerente são ocupadas por Ciro, Dario e Éder. Não necessariamente nessa ordem. Quer dizer, se é Ciro, Dario e Éder, não quer dizer que seja nessa ordem aí, tá? O programador que é filho único, o programador é filho único. Então, eu já posso botar aqui na função de programador, tá vendo? Programador, o mais velho é filho único. Isso vai matando. O programador que é filho único é o mais velho. Então, o programador é o mais velho e é filho único. Então, isso aqui, ó, é o mais velho dos três. Isso aqui, pessoal, ó, já dá para vocês entenderem. O programador que é filho único é o mais velho. Então eu botei aqui, programador, qual a observação? É mais velho e filho único. Tá vendo? Éder, que se casou com a irmã de Dário, é o mais novo. Então vê bem, o Dário é o mais novo. Tá vendo? Que o diretor. Mais novo que o diretor. Então, Dário, ó, vamos lá, vamos fazer a segunda aqui. Eu sei que o programador
é o mais velho, ó, e é filho único. Isso eu sei, tá? Vamos lá. O Éder, ó, mais novo que o diretor. Tá vendo? Pode-se concluir que, olha só, o programador é o mais velho e é filho único. O Dário, esse programador aqui, eu não sei quem é. O Dário, ó, o Dário é o diretor. É o diretor, tá vendo? E é o do meio. E tem irmã. Tem irmã. Tem irmã. Tá vendo? O Éder só pode ser o quê? O Éder só pode ser gerente. Gerente. Por quê? Porque um é programador, o outro é diretor, só sobrou o gerente. E é o mais novo. Mais novo e é casado. Ele, na verdade, se casou com a irmã de Dário, que tem irmã. Então, como é que ficou nessa tabela? O Ciro que sobrou, o Ciro, ele só pode ser o programador. E é o mais velho. E é filho único. Único. Ele é filho único. Tá vendo? Ele é filho único. O Dário é diretor, ó. É do meio e tem irmã. Tem irmã. Agora, o Éder sobrou o quê? O Éder, ó, ele casou com a irmã de Dário. Então, Éder, ele é o gerente. É o mais novo e é casado com a irmã de Dário. Tá vendo? Então, qual é a resposta? A resposta, pessoal, é a letra E. Ciro é programador. Ciro, ele é programador. É a resposta. A resposta certa é a letra E. Tá vendo? É fácil vocês verem. Uma empresa, as pessoas, diretor, programador e gerente são ocupados por Ciro, Dário e Éder. Não necessariamente. O programador que é filho único, ó. Programador é filho único. Tá vendo? É filho único. É o mais velho. Então ele é o mais velho. Tá aqui. É o mais velho. Até aí tudo bem. Dos três. Éder que se casou com a irmã de Dário. O Éder é o casado. Tá vendo? É o mais novo. Então ele é mais novo que o diretor. Então, se ele é mais novo que o diretor e o Ciro é programador, o Dário é diretor e ele é gerente. Ora, o que acontece? O Dário é do meio e tem irmã, e o Éder casou com a irmã de Dário. Então o Éder é o mais novo, é o casado e é o gerente. Qual a pergunta do programa? É mais fácil ainda o problema, porque ele só pergunta isso aqui, ó.
Ciro é o programador. Então, fácil para nós. Tá certo? Valeu? Muito bom esse exercício. Veja de novo, assiste de novo. Se tiver em dúvida, o raciocínio, você monta a tabelinha, faz com calma, tenta descobrir, porque isso é tipo um quebra-cabeça, tá? Mas não é difícil, não é difícil. Valeu, galera? Vamos nessa? Vamos ver lá a folha 7, exercício 6, tá bom? Olha aí, galera, é Fundação Getúlio Vargas 2013. Essa questão caiu na Fundação Getúlio Vargas, questão de associação lógicas, ainda, folha 7, exercício 6. E a questão diz o seguinte, galera, olha só. Sérgio, Paulo e Vitor trabalham em uma oficina de automóveis. Um é eletricista, o outro mecânico e o outro é lanterneiro. Sabe-se que, agora vem a importância da nossa questão, Sérgio é mais velho que o eletricista. Olha só. Paulo é mecânico. Então, e Vitor não é o mais novo. Então, bebê, Sérgio, Paulo e Vitor trabalham em uma oficina de automóveis. Um é eletricista, o outro é mecânico e o outro é lanterneiro. Sabe-se que Sérgio é mais velho que o eletricista. Paulo é mecânico e Vitor não é o mais novo. Então, vamos ver aqui o seguinte. Vamos fazer a análise. A análise. Vamos fazer a análise. Como Paulo já é mecânico, olha bem, como Paulo já é mecânico, e sendo Sérgio mais velho do que o eletricista, então Sérgio não é o eletricista. Logo, o Sérgio só pode ser o lanterneiro. Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, Sérgio, ó, tenho Paulo, que eu já sei que é mecânico, tá dizendo ali que é mecânico, né? Isso eu tenho. Agora, tem o Vitor também. Tem o Vitor, tem o Sérgio, tem o Paulo, tem o Vitor. Paulo é mecânico. Ora, se Paulo é mecânico, olha só, se Paulo é mecânico, se Paulo já é o mecânico, sendo Sérgio mais velho que o eletricista, então Sérgio não é o eletricista. Então, o Sérgio só pode ser o quê? O Sérgio só pode ser lanterneiro. Ó, o Sérgio é lanterneiro. Com isso, o Vitor, sobrou para Vitor o quê? Deduz que Paulo é mecânico, o Sérgio é o lanterneiro. Não é isso? Então, Vitor só pode ser o quê? O eletricista. Tá vendo? Eletricista. Ora, mas eu sei que o Sérgio é o mais velho. Ele falou ali. Sérgio é o mais velho. Ora, sabemos que Vitor não é o mais novo. Então, se Vitor não é o mais novo e Sérgio é o mais velho, ele é o do meio. Tá vendo? Ele é o do meio. E só sobrou para Paulo o mais novo.
Então, Sérgio é lanterneiro, mais velho. Paulo é mecânico e mais novo. E Vitor é o eletricista do meio. Então, vamos lá nas alternativas. O Vitor é o mais velho dos três. Não, ele é o do meio. Sérgio é o mais velho dos três. Realmente, o Sérgio é o mais velho dos três. Realmente, Sérgio é o mais velho. Então, a letra é a letra B, galera. Ó, é a letra B. Tá vendo? Sérgio é o mais velho. Agora vamos ver as outras alternativas, ó. Vitor é o lanterneiro. Não, Vitor é eletricista. Paulo é o mais velho. Não, quem é o mais velho é o Sérgio. Tá vendo? E Paulo é mais novo que... Sérgio é mais novo que Paulo. Sérgio não, mas Sérgio é o mais velho. Então a resposta é a letra B, galera. Letra B. Sérgio é o mais velho. Tá bom? Valeu? Vamos outra. Vamos ver lá. O exercício 7, folha 8. Aqui, pessoal. Essa questão caiu na FUNCAB 2013. É outra questão de associação lógica. Nós vamos usar a tabelinha, que é bem mais fácil. O que vem a ser a FUNCAB? A FUNCAB é a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. O que é essa FUNCAB? É uma organização de concursos públicos e processos seletivos em todo o país e tem atuação nacional nas esferas municipal, estadual e federal. Essa é a FUNCAB, é a Organização de Concurso Público e Processo Seletivo. É a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. Por isso, a Fundação Carlos Augusto Bittencourt, FUNCAB. Tá bom? E vamos lá na nossa folha 8. Folha 8, raciocínio lógico 2. FUNCAB, associações lógicas. E diz o seguinte, pessoal. Olha, presta atenção. As pranchetas de Ana... Eu adoro esses problemas, pessoal. Esses problemas de associação lógica realmente arrebenta, porque a gente tem que raciocinar mesmo. Na verdade, isso parece uma regra de 3. A gente tem que jogar com raciocínio, entendeu? Descobrir o caracol de informações para a gente chegar a uma definição. Olha só, as pranchetas de Ana, Bianca e Clara são não respectiva nesta ordem: de ferro, de madeira, de plástico. Uma das pranchetas é branca, outra é verde e a outra é azul. A prancheta de Ana é branca. Então aqui, ó, a gente já pode colocar Ana, ó, Ana. A cor da prancheta é branca, ó, branca. Já descobrimos que a cor da prancheta de Ana é branca. Ele falou. E a de Clara é de plástico. Então a de Clara, ó, Clara, a gente sabe que o tipo dela é de plástico, ó, plástico. Então descobrimos a cor da prancheta de Ana e o tipo de prancheta da Carla. É de plástico. E a de Bianca não é verde. A da Bianca não é verde. Então aqui Bianca, ó. Bianca. Tá certo? Então qual é a análise que a gente vai fazer? Olha só.
Como a prancheta de Bianca não é verde nem de ferro, tem-se. Ó, Ana, a prancheta é branca. A prancheta é branca e de ferro. Ó, de ferro. Por quê? Se clara é plástico, ó, se clara é de plástico e Bianca é madeira, a de ferro para a Ana. Então a de Ana só pode ser de ferro. A de clara, ó, a de clara, ela é de plástico, ó, de plástico. E a de Bianca, olha só, por que é verde? É verde porque a da Ana é branca e da Bianca é azul. A da Bianca, ó, é azul. Então, se uma é branca, a outra é azul, a da Clara só pode ser o quê? Verde. Se a prancheta de Ana é de ferro e a de Clara é de plástico, é porque a de Bianca é de madeira. Ó, fechei a tabela. É de tabela. Por que ela é azul, a da Bianca? Ela não é verde. Se ela não é verde e a branca é da Ana, então a da Bianca só pode ser azul, não é verdade? Por que de ferro? De ferro porque se Clara é plástico e Bianca é madeira, sobra de ferro para Ana. Por que é de madeira? Como não é de ferro e da Clara é de plástico, logo da Bianca só pode ser madeira. Ó, madeira, ferro e plástico. Então, vamos lá na resposta. Ó, qual é a organização? Você tem que organizar da seguinte forma, da ordem certinha que a gente quer. Então, vai ser letra A, branca, que é Ana, Bianca e depois Clara. Ana, Bianca e depois Clara. Então vai ser, ó, a letra A, branca, azul, que é da Bianca, e verde, que é da Clara. A resposta é a letra A. Letra A. Tá vendo? Tem que ser organizadamente o que ele pergunta. Ana, Bianca e Clara. Ana é branca, Bianca é azul e Clara é verde. Aspas de Ana, Bianca e Clara são não respectivas nesta ordem de ferro, babá. As cores das pranchetas de ferro, de ferro, é a da Ana. De madeira, é da Bianca. E a de plástico, é a da Clara. Então tem que ser nesta organização. Tá vendo? Então, de ferro, é a da Ana, que é branca. Depois vem a de madeira, que é a da Bianca, que é azul. E depois vem a de plástico, que é verde e é da Clara. Então a resposta é a letra A. Tá ok? Fechou? Vamos outra. Vamos começar agora a largar associações lógicas e vamos ver sequências lógicas que caem muito em concurso, galera. Vamos ver agora associações lógicas. Vamos nessa? Olha, pessoal, eu te falo no final da aula aí, sequências lógicas, tá? Não é associação lógica mais. Vamos começar agora com sequências lógicas. Caiu na VUNESP
que nós já vimos o que é, né? É uma fundação para o vestibular da Universidade Estadual Paulista, tá certo? Ela tem atuação com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos. A VUNESP é conhecida, é a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, tá bom? Essa é a grande verdade. E ela deu essa questão lá na prova dela de sequência lógica. Está dentro do raciocínio lógico. O raciocínio lógico vem associações lógicas, sequências lógicas, correlacionamentos lógicos. E nós não vimos na nossa aula 1, só vimos uma ou duas questões de associações lógicas. Agora nós estamos completando as questões. Então, olha só, pessoal, presta atenção. Isso é uma sequência. Você tem que saber descobrir qual é o caminho dessa sequência. Qual a lei e a ordem que ele está usando no raciocínio dele. Então, repara bem. VUNESP 2020, exercício 8. Na sequência numérica 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57, 73, o próximo elemento é, repara bem, se eu pegar o 3, eu vou observar que ele pega, tem o 1 aqui, né? Tem o 1, ó, tem o 1. Tem um lá em cima, que é o primeiro. Aí ele fez o quê? Ele pegou 1, somou com 2. Aí ele encontrou o 3. Tá vendo? Depois, ele fez o quê? 7. Quem é o 7? O 7 é o 3 mais 4. Ó, pulou 2, 4. Pulou 2 unidades. Ficou 7. Depois veio o 13. O 13, ó, quem é o 13? O 13 é o 7, que é esse aqui, mais 6. Então você vê que ele vai aumentando de 2 em 2, o último resultado mais 2, e vai aumentando aqui. 13. Quem é o outro? 21. 21 é o 13 que está aqui, ó. 13 mais 8, aumentou mais 2 aqui nessa sequência, tá vendo a sequência que ele está fazendo? 2, 4, 6, 8, 21. Depois foi para o 31. Quem é o 31? O 31 é o 21, que é esse aqui, ó, esse aqui, mais 8 e 2, 10, mais 10. Tá vendo? Aí ele vai pro 43. Quem é o 43? O 43 é o 31, que é o último do termo da sequência, mais 12. Ó, aumentou mais 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. A lei dele é aumentar 2 a cada número da sequência. O 57 vai ser 43 mais 12 com mais 2, 14. Vai dar 57. Depois, ele pega o 73. Quem é o 73? É o 57, mais, aí aumenta mais 2, 16. E quem é o próximo? O próximo vai ser 73 mais 18, que vai dar 91, pessoal, ó, 91. Peguei o 73 anterior, aqui era 16, somei mais 2, 18, somei os dois, deu 91. Então, qual é o próximo elemento depois de 73? O próximo elemento é 91. 91, pessoal, tá vendo? Tem que saber a lei que ele está usando. A resposta é a letra B. É a letra B. Tá legal? A letra B. Você entendeu a jogada? Ele pegou, ó, o 1 somou 2.
deu 3. Aí ele pegou o 3, somou mais 2 aqui, ficou 4, deu 7. Depois ele pegou o 7, somou 6, deu 13. Depois ele pegou o 13, 6 e 2, 8, somou 8, deu 21. Vai vendo que vai dando os números da sequência aqui certinho, ó. 1, 3, 7, 13, 21. Tá vendo? E aí ele vai até chegar ao 73. Ora, como eu sei que era 16, quando formou o 73, eu aumentei, peguei o 73, aumentei 2, botei 18, somei e dei o 91, que é a letra B, é o próximo número da sequência. Tá legal, galera? Vamos outra. Vamos ver o exercício 9 da VUNESP também, 2020, sobre sequências lógicas. Meus amigos, folha 10, exercício 9, folha 10, raciocínio lógico 2, sequências lógicas. Caiu na VUNESP, que eu falei para vocês, é uma fundação para o vestibular da Universidade Estadual Paulista. A VUNESP, como eu já falei, é uma fundação com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos. E suas principais atividades são planejar, organizar e executar, supervisionar o concurso vestibular da Unesp e realizar vestibulares e concursos diversos da Unesp, que é a Universidade Estadual. Então a Unesp é isso aí, galera. E vamos ver agora o que é essa sequência lógica interessantíssima. Olha só. Considere a sequência de números naturais 30, 35, 45, 60, 80, 105 e 135. Então eu tenho que entender, nós vamos construir a sequência até. Vamos construir a sequência até o 14º termo. Vamos ter que construir. Ele quer saber a diferença entre o 14º e o 11º. Vamos ver a sequência que ele está realizando aqui. O primeiro é 30. Certo? Qual é o segundo? O segundo é 35, que é o quê? É o 30, o que é o primeiro, mais 5. Ó. Quem é o terceiro? O terceiro vai ser o 35 mais 10. Então ele já aumentou 5 aqui, do segundo para o terceiro, que ficou 45. E essa é a lei da sequência. Qual é o quarto? O quarto, vai ser o 45, que é o anterior, 45 que é o anterior, mais, soma 5, mais 15. Então, o terceiro, é 60. É 60, 60. Quem é o quinto? E aí vai, o quinto é 60, mais, soma 5 de 15 com 5, 20, mais 20, dá 80. Você vê que a sequência lá em cima, 60, 80. Agora vamos ver o 105. O sexto é quem? Quem é o sexto? O sexto vai ser 80, que deu ali atrás no quinto, 80,
mais 25, que vai dar 105, foi o que ele achou. Então até o sexto, ele vai até o sétimo. Vamos ver, o sétimo elemento da sequência, que é o que está ali, vai ser o 105, mais quem? 30. Porque aqui é 25, aqui pula para 30, então vai ser 135, que é a sequência que ele deu até aqui, ó. 135. Vamos continuar. Quem é o oitavo? O oitavo elemento da sequência é os 135 mais 30, mais 5, 35, que vai dar 170. Então o oitavo é 170. Quem é o nono? Quem é o nono? O nono vai ser os 170 mais 35 mais 5, 40. Ele está somando 5 para somar com o anterior. Então já estamos em 40. Que vai dar quanto? 210. 210. Quem é o décimo? O décimo vai ser o 210 mais 45. Soma mais 5. Aí vai dar quanto? 255. Tá vendo, pessoal? Já pegamos o macete. Qual é o 11º? Ó, o 11º é o 255 mais 50. Ó, que vai me dar 305. Quem é o 12º? O 12º vai ser os 305 mais 50 mais 5, 55. Então, o 12º é o 360. Quem é o 13º? O 13º vai ser quem? O 13º vai ser o 360. Ali era 55, então aqui soma 60. Que vai ser quanto? 420. Quem é o 14º? O 14º é 420 mais 65. Soma mais 5. Que vai dar quanto? 485. Chegando no 14º, a gente pode fazer o que ele quer. O que ele quer? Ele quer a diferença entre o 14º termo, 485, menos o 11º, que vale quanto? 305, ó. 305. Olha, 485 menos 305 vai dar 180. Letra D. Letra D. Olha, pessoal, essa aqui, a lei que ele criou para chegar nessa sequência é linda. Então a resposta, pessoal, é a letra D, ó. Letra D. É a diferença entre o 14º, 485, menos o 11º, que é 305. 485 menos 305 dá 180, letra D. Valeu, galera? Vamos ver outro problema de sequência lógica. Na folha 11, exercício 10. Vamos lá. Olha aí, pessoal, outro problema de sequência lógica da Fundação Getúlio Vargas, FGV 2019. Isso não tem 4 anos, tem 3 anos. Nós estamos em 2022, não é isso? Nós estamos gravando essa aula já depois de meia-noite, no dia 1º de maio de 1922, pessoal. Grava essa data. Eu estou aqui
fazendo uma hora extra, já ultrapassei meia-noite, começamos em 30 de abril, já estamos em 1 de maio, mas eu tenho um carinho e uma vontade muito grande de repassar conhecimento para vocês. O meu esforço aqui no YouTube é para que o meu canal seja um canal diferenciado de matemática, principalmente em raciocínio lógico. Então você não esqueça de avisar os amigos. Se você entrou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, dá essa força para o canal. Você vai ajudar muitas pessoas carentes que não têm condições de pagar um curso de matemática nem uma aula de matemática. Tá legal? E no papel é melhor que a visão é máxima. No quadro fica muito apertadinho e você acaba não entendendo direito. Tá legal? Então vamos ver aqui, ó. Folha 11. Raciocínio lógico 2. Sequências lógicas. FGV 2019, e a questão diz o segundo, sem mais delongas. Tá legal? Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Tá? Quem estiver assistindo, meus agradecimentos, minha força para vocês em todos os concursos, porque eu fui campeão em concursos públicos, certo? Tive até que exonerar algumas cadeiras que eu passei e tive que optar por outros, porque nesse país você não pode acumular várias funções de cargos em concurso público, você tem que exonerar, foi o que eu fiz. Fiquei apenas com de auditor e de professor de matemática para concurso, aonde eu já me aposentei. Mas eu adoro a matemática, adoro o desafio e estou aqui com vocês, tá bom? Então valorize o canal, por favor. Olha só, exercício 10, folha 11, e vamos ver o exercício. A sequência a seguir é formada pelas letras de Angra dos Reis, tudo junto, nessa ordem, com as letras todas juntas, tá vendo? Angra dos Reis, Angra dos Reis, Angra dos Reis. A centésima letra dessa sequência é, pode ser o R, pode ser o G, pode ser o A, tudo formando aqui em Angra dos Reis, pode ser a D e pode ser a S, tá legal? Então vamos ver. Vamos fazer a análise. Vamos fazer a análise. Análise é importante em sequências lógicas, pessoal. Olha só. Vamos observar uma repetição de 12 em 12 das letras Angras dos Reis. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letras. Então, a repetição de 12 em 12 letras, Angra dos Reis, tudo junto. Com isso, tem de dividir o centésimo termo por 12 letras e verificar o resto da divisão, pessoal. O resto da divisão. Então, como é que faz? O resto será a letra correspondente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o resto for 3, será a terceira letra. Se o resto for 8, será a oitava letra. Se a divisão for exata, será a 12ª letra, que seria o S. Tá bom? Olha só. Logo, vamos dividir por o centésimo termo. Ó. O centésimo termo, eu vou dividir por 12. Tá vendo? Vai dar 8. 8 vezes 2, 16 para 24. Vão 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10 para 10, nada. O resto é 4. O resto é 4. Se o resto é 4, é a quarta letra. Então você vê, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é a letra R, pessoal. É a letra
R na sequência de Angra dos Reis. É a letra R. E a letra R está aonde? Está na letra A. Letra R, ó, está na letra A, que é a primeira opção. Então, mostrei o macete de como você resolve esse tipo de problema. Tá legal? Vamos ver outro de sequências lógicas. Vamos para a folha 12, exercício 11. Vamos lá. Vamos nessa. Olha aí, pessoal, mais uma questão de sequências lógicas. Raciocínio lógico 2, arrebentando com o canal do YouTube. Folha 12, VUNESP 2019. Então, a VUNESP arrebenta com esses tipos de questão. Tá legal? Nós já explicamos o que é a VUNESP, né? Vocês sabem o que é a VUNESP já. Então ele diz aqui o seguinte, ó. Considere a seguinte sequência. Aí ele deu várias figurinhas. Número 1, 2 dessa forma, 3 dessa forma, 4 dessa forma, 5º sem nenhum rasquinho, nenhum rasurado, e 6º totalmente rasurado. Aí ele diz assim, sabendo que a figura 7 é igual à figura 1, olha bem, a figura 8 é igual à figura 2 e assim sucessivamente, mantendo-se a regularidade dessa sequência, a figura 1257 é igual à figura, olha pessoal, presta atenção, ocorre repetição de 6 em 6 figuras. Então basta você dividir 1257 por 6 e verificar, como nós fizemos na outra, o resto da divisão. O valor do resto será a figura da divisão. Olha só que beleza. Será a figura correspondente. Por exemplo, se o resto for 2, será a figura 2. Se o resto for 5, será a quinta figura. E se a divisão for exata, como nós vimos na outra, é a sexta figura. Então vamos calcular 1257 dividido por 6, galera. Por 6. Vai dar, dividir aqui, ó, separa o 12, vai dar 2. 2 vezes 6, 12, para 12, nada. Baixa o 57. Vai ser o quê? 9. 9 vezes 6, 54. Para 57, 3. Então, a letra é quem? A letra C é a figura 3. Então, a figura 1257, olha, quem não conhece esse tipo de problema, não faz. Não faz. Tá certo? Ele é fácil, mas para quem conhece o truque, tá bom? É a letra C, pessoal. Letra C. A figura 1257 é igual à figura 3. Vai ser igualzinha a essa aqui, ó. Tá bom? Valeu? Viu? Muito boa, né? Vamos ver outra questão de sequência lógica. Vamos nessa? Olha só, folha 13, exercício 12, hein? Olha, pessoal, outra questão que você tem que observar a ordem e a lógica que ele está seguindo. A dificuldade está aí, de você raciocinar a lógica que ele está usando dentro das sequências que ele está dando. São sequências lógicas. Folha 13, no CEP. O que vem a ser no CEP? Sempre eu falo aqui para vocês, essa sigla quer dizer Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos. Núcleo de Concurso e Promoção de Eventos. É um núcleo também que aplica questões de concurso, não é isso?
Então vamos lá, ó. Os números inteiros entre 2011 e 2020 foram ordenados da seguinte maneira. Aí ele vai dar uma sequência aqui, ó. Aí você tem que descobrir qual é o raciocínio que ele está usando, ó. 2019, 2016, 2017, 2018, 2012 e 2011. Baseado no critério que rege esta ordem, os 4 números que faltam devem ser colocados respectivamente em cada posição na ordem. Então, vamos ver o que ele fez, pessoal. Olha, a gente vai observar e analisar que os números estão descritos em ordem alfabética, pessoal, alfabética. Então, vamos ver o seguinte, olha só, 2019, ó, você escreve, ó, 2000, tá vendo? E 2019. Depois ele deu 2016. Então vai ser, ó, 2016. Ó, 6. Então você repara que era N, pulou para S. Então esse 2019 vem antes de 2016. 2016 tem um S aqui na escrita dele. Então ele já está depois de 2019. Aí vem 2017. 2017, ó. T. Tá vendo? O 2017 vem depois de 2016. Vamos ver o 2018. 2018. Ó. 2018. Olha lá. O E pulou pro O. Então, o 2018 vem depois do 2017. Agora vamos ver o 2012. Ó, pessoal, que linda. Essa é muito bonita. 2012. Também quem não souber escrever, bota um S ali e tá ferrado, né? 2012. Aqui era D-E, aqui é D-O. Então, 2012 vem depois de 2018. E o 2011. 2011, ó, 2011. O 2011 tem o D, depois vem o O. Então, 2011 vem depois de 2012. Então, logo, qual a conclusão que a gente vai fazer para continuar? Olha, primeiro, 2014, ó, 2014, ó, 2014, vem depois, aí vem o 2015, ó, 2015, 2015, olha lá, aqui é quá, aqui é qui, então qui é depois de quá. 2013, ó, 2013, ó, T vem depois de Q. Então, 2013 vem depois de 2015. E por último, ó, 2020, ó, ele tem que estar entre 2011, ó, entre 2011, ó, e 2020. Então eu tenho que ir até 2020. Então a sequência é
Logo, quando a continuação da sequência dá o quê? 2014, 2015, 2013 e 2020. Então, a resposta certa é a letra B. Letra B, pessoal. Ó, letra B, ó. 2014, 2015, 2013, 2020. Ó, 2014, 2015, 2013, 2020. A resposta é a letra... Olha, pessoal, que coisa linda. A letra B, galera. A letra B, ó. A letra B. Mais um problema de sequência lógica caiu na do CEP, que é o Núcleo de Concurso e Promoção de Eventos de 2018. Mais uma questão de raciocínio lógico na etapa de cronologia, sequência lógica, tá ok? Vamos ver agora outro exercício de sequência lógica, galera. Pessoal, vamos ver outra questão da VUNESP 2018, sequências lógicas. A VUNESP cai muito raciocínio lógico, pessoal. A prova do auditor fiscal da Receita Federal de Brasília também cai raciocínio lógico. E vai ter uma prova, vai abrir edital para federal e para estadual do Rio de Janeiro. Quem tiver em outro estado, tiver assistindo o canal, pode vir aqui se inscrever e vir aqui fazer a prova. Pega um aviãozinho, vem aqui, faz a prova. Também, salário chega a 22 mil. E lá em Brasília, o auditor federal chega a 19.810 inicial. E a VUNESP, ela é craque em cair e preparar questões de raciocínio lógico para concurso. Então vamos lá. Folha 14. Ó, folha 14. Exercício 13. VUNESP 2018, raciocínio lógico 2, sequências lógicas. Vamos ver lá. Olha a lei que ele vai seguir para fazer essa sequência, pessoal. Presta atenção. Na sequência numérica, 12, 17, 23, 30 e 38, o número 12 é o 15º termo. Então, o número 12, ó, o número 12, ele é o 15º termo, tá bom? É o 15º termo. Agora observa bem, do 12 para o 17, que é o segundo aqui, ó, o 17, ele fez o quê? Ele aumentou 5 unidades. 5 unidades. Ó, ele aumentou 5 unidades. Esse aqui é o 16º termo, porque o 12 é o 15º. Então, 17 é o 5 unidades, ele aumentou 5 unidades, é o 16º termo. Então, vamos ver. Do 17 para o 23, olha só, ele aumentou 6 unidades. Então, ele está aumentando uma em cada ordem de termo. Esse é o 17º. Tá vendo? Aí ele vem 23. Aí do 23, que foi o último, do 23, ele pula para 30. Então, ele pegou 20, ele somou, na verdade, 7 unidades. 7 unidades. Por quê? 5, 6, 7. Ele está aumentando. É o 18º, ó. Vamos até o 23º. Vamos continuar com a sequência. Olha só. Do 30, ele vai para o
38, quer dizer, ele aumentou 8 unidades, ó, 5, 6, 7, 8. Está aumentando uma unidade a cada termo da sequência. Esse aqui é o 19º. Nós vamos até o 23º. Do 38, ó, ele vai para o 47. Não está aqui. Não está aqui, ó. Não está aqui. Mas eu sei que vai para o 47. Por quê? Ele vai aumentar 9 unidades. Vai aumentar mais uma. Vai ser o 20º termo. Ó. 20º termo. Do 47, ó, eu vou aumentar 10 unidades. 10 unidades. Então vai ficar 57, que é o 21º termo. Do último que eu montei, que é o 57, ele vai para quanto? Mais 11 unidades. Mais 11 unidades é o 22º termo, vai me dar 68. E do 68, ele vai aumentar 12 unidades. Ó, 12 unidades, vai ser o 23º, que eu quero que saber. 68 com mais 12 unidades dá 80. 80 é o 23º termo, é o que ele quer. A resposta é a letra A. Letra A, pessoal, ó. Letra A. Letra A. Tá legal? Essa é a resposta do problema. É só você ir somando uma unidade. Você tem que descobrir a lei que ele está seguindo, que ele montou. Ele, a cada número da sequência, ele aumentava uma unidade. De 12 para 17 foi 5. De 17 foi para 23, porque ele aumentou 6. De 23 para 30, ele aumentou 7. De 38 para 47, ele aumentou 9 e assim foi. Quando chegou em 68, é só você somar 12 unidades que dá 80, é a letra A. Tá ok? Fechou? Vamos outra? Vamos ver agora a folha 15, exercício 14, FCC 2017. Vamos nessa? Olha aí, pessoal, FCC, raciocínio lógico 2, ó, folha 15, raciocínio lógico 2, sequência lógica ainda, FCC 2017. Como eu sempre faço, que vem a ser FCC, Federal de Comunicações Comissão. É uma comissão federal de comunicação lá dos Estados Unidos, órgão regulador da área de telecomunicação e radiodifusão dos Estados Unidos. Ela foi criada em 1934. Quer dizer, na verdade, a data exata é 19 de junho do 6 de 1934. Federal Communication Commission. Em português, Comissão Federal de Comunicação. Esse órgão, ele é regulador da área de telecomunicação e radiodifusão dos Estados Unidos, criado em 1934, mais exatamente 19 de 6 de 1934. E eles deram essa questão em 2017. Olha só, pessoal. Considere a sequência 3, 5, 9, 11, 15, 17. A partir do quarto termo, essa sequência foi criada com o uso de uma regra lógica recorrente aos 3 termos imediatamente anteriores. O 38º termo dessa sequência é o número, olha só, pessoal, a partir do quarto termo,
essa sequência foi criada com o uso de uma régua lógica recorrente aos 3 termos imediatamente anteriores. O 38º termo dessa sequência é o número. Olha só, vamos verificar que os termos de ordem ímpar, primeiro, terceiro, quinto e assim por diante, são obtidos multiplicando a ordem por 3. Por exemplo, o 1, que é o primeiro, vezes 3, que dá 3. O outro é 3, que multiplicado por 3 dá 9. Tá vendo? Então, ó, 3, 9, só os ímpares, tá vendo? Se você multiplicar por 5 vezes 3, que dá 15, ó, 15, tá vendo? Então, assim sucessivamente. Já os termos de ordem par, que é a ordem par, é o segundo termo, o quarto termo e o sexto termo. Como é que eles fazem? Ele fez o seguinte: são obtidos multiplicando a ordem por 3 também, mas subtraindo um resultado. Então, por exemplo, 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. Olha aqui, o termo de ordem 2, que é par, é 5. Se eu pegar 4 vezes 3, o quarto termo, multiplico, dá 12. Menos 1, 11. Olha aqui, 11. Ó, segundo termo, quarto termo, termos par. Dessa forma, a gente pode concluir o seguinte, que o 38º termo, ó, o 38º termo, ele é par. Então, o que aconteceu? Eu multiplico por 3, ó, que dá 114, e vou diminuir 1, porque ele é par. Então, o número é o 113, pessoal. 113, letra C. Pô, muito lindo esse aqui. Esse é bonito, viu? 38º é par. Como é que ele faz com o par? Ele multiplica por 3 e diminui 1. Então, eu peguei o 38º termo, multipliquei por 3, deu 114, e diminui 1, 113, letra C. Letra C, galera. Ó, muito bonito. Nesse canal aqui, pessoal, não é querer fazer revanchismo, não, mas é um canal que você aprende. Olha só, vamos nessa? Vamos ver outra questão? Vamos ver outra questão da VUNESP agora, hein? Vamos ver na folha 16 de exercício 15, VUNESP 2017, mas sobre sequências lógicas, tá bom? Vamos ver? Olha só, pessoal, VUNESP 2017, exercício 15, folha 16, raciocínio lógico 2, arrebentando. O nosso canal arrebenta, galera. Eu falei com vocês no início do vídeo que nós vamos aprender todo tipo de trabalho de raciocínio lógico 2. Depois eu vou pensar de fazer o 3, para botar mais uns 15 a 20 exercícios de sequência lógica, correlacionamentos lógicos, né? E vamos aprender isso tudinho aí, galera. Ó, sequência lógica 2, vamos nessa. UNESP 2017, VUNESP, né? Exercício 15. Na sequência numérica 2, 3, 5, 9, 17, 35 e 129, mantida a ordem pré-estabelecida, olha só, mantida a ordem pré-estabelecida, o próximo elemento é, olha
olha só, pessoal, observamos que o próximo termo da sequência é sempre o dobro do anterior menos uma unidade. Tá vendo? Então, o próximo número da sequência é sempre o dobro do anterior menos uma. Então, repara bem, ó. 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Aqui, ó. 3, ó. 3, ó. 3, tá vendo? 3, ó. 3, tá vendo? 3. Depois, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por 2, ó. 3. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Tá vendo? Agora, 5 vezes 2, o dobro menos 1, dá 10. Menos 1, 9. 9 vezes 2, 18. Menos 1, 17. Vê que tá batendo com a sequência todinha aqui, ó. 3, 2, 3, 5, 9, 17. Tá vendo? Agora, 17 vezes 2, 34. 34 menos 1, 33. Outro número da sequência aqui, 33, ó. Tá vendo? Tudo certinho. A sequência, a lei que ele criou é multiplicar o anterior por 2 e diminuir 1. Não erra, não tem como errar. Aí você vai pegar o 33, ó, 33 vezes 2 vai dar 66, menos 1, 65. 65 vezes 2, 130, menos 1, 129. 129 vezes 2, 258, menos 1. Olha lá, 257. O próximo elemento, 129, o próximo é 257. Tá vendo? Letra B. Letra B, galera. Letra B, ó. Letra B. O próximo número da sequência, o que ele pegava? Ele pegava o primeiro, multiplicava por 2, diminuía 1. Aí de 2 foi para 3. Aí ele pegou o 3, multiplicou por 2, diminuiu 1, deu 5. Depois ele pegou o 5, multiplicou por 2, diminuiu 1, deu 9. Depois ele pegou o 9, multiplicou por 2, diminuiu 1, 18, menos 1, 17. 17 vezes 2, 34, menos 1, 33. 33 vezes 2, 66, menos 1, 65. 65. 65 vezes 2, 130, menos 1, 129. 129 vezes 2, 250, menos 1, 257. Olha, pessoal, tem que prestar atenção e tem que treinar muito esse tipo de problema. Eu estou pensando em dar raciocínio lógico 3, para a gente botar mais uns 15 a 20 exercícios de sequência lógica, correlacionamentos lógicos, para a gente ficar fera, valeu? Vamos outra, vamos nessa. Agora nós vamos ver correlacionamentos, vamos sair de sequência lógica, valeu? Vai ser a folha 17, exercício 16. Pessoal, folha 17, raciocínio lógico 2, correlacionamento. É outro tipo de questão de raciocínio lógico. Nós vimos as três. A última foi sequência lógica. Agora vamos terminar com
Correlacionamos associações lógicas, sequências lógicas e agora vamos ver correlacionamentos lógicos. Você vê que no nosso canal eu separo, pessoal, e estruturo os tipos de questões com os assuntos, com o nome, com o foco que ele traz no seu conteúdo. Uma é sequência lógica, a outra é associações lógicas e agora correlacionamento. É a penúltima página, penúltima folha do nossa videoaula. Presta atenção. Olha só. FCC é aquela lá do United States of America, em inglês, é isso que nós vimos, né? A FCC, ela é famosa. A FCC, ela é famosa, né? Ela é famosa. A FCC, ela é famosa. Nós já falamos sobre ela, que é a Federal Communication Commission, quer dizer, Comissão Federal de Comunicação. É um órgão regulador da área de telecomunicação e radiodifusão dos Estados Unidos, criada em 1934. Eu já falei dela na outra, entendeu? Eu falei dela, olha só, pessoal, na folha 15. Aí nós vimos a 16, foi a FUNESP, né? E agora nós vamos na 17 ver outra questão dela também. Olha só, penúltima questão. Vamos aproveitar com maior carinho a nossa videoaula Raciocínio Lógico 2, do professor, contador e auditor Paulo Lacerda. Pô, eu estou muito feliz. Obrigado por vocês estarem aqui. Avisa parente, amigo. Olha, vamos agradecer esse canal? Eu vou fazer tudo para vocês chegarem em primeiro lugar no concurso público, porque eu fui o rei dos concursos. Agora eu parei que eu me aposentei, tá bom? E me aposentei como auditor. Vai ter prova de auditor fiscal agora, da Receita Federal Brasília, e vai ter prova, como eu falei, de auditor também estadual. E o auditor do estado está pagando mais do que a federal, está pagando 22 mil e pouco. A federal está pagando 19.810. Bom, vamos nessa aqui, galera. Vamos deixar de delongas e vamos seguir com a nossa aula. Eu gosto muito de conversar com meus alunos, tá? Sempre fui assim. O professor de concurso fala muito, conta muita história, anedota, é para amenizar mesmo o nosso ambiente, né? Porque matemática, ela é boa, mas ela é cansativa, não é verdade? Então vamos ver. Há 51 pessoas em uma fila. Algumas pessoas dessa fila são sorteadas, algumas. O menor número de pessoas que devem ser sorteadas para garantir que dentre elas haja pelo menos 2 que são vizinhas na fila é. Então olha só, pessoal, são 51 pessoas numa fila. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que até 26 pessoas podemos ter nenhuma vizinha. Por quê? Porque ela pode estar intercalada nas posições ímpares. Primeira, terceira, quinta, sétima e assim por diante. 47, 49 e 51. Então, totalizando, total de 26 pessoas. Então, pode ser que a gente não tenha nenhuma vizinha. Agora, com 27 pessoas, obrigatoriamente, pelo menos 2 delas são vizinhas. Então, o que a gente pode dizer? Pode dizer até ter pessoas vizinhas com uma quantidade menos de pessoas. Mas a garantia só com pelo menos 27 pessoas. 27 pessoas, pessoal. Letra D. Letra D, ó. Letra D.
27, essa é totalmente irracional mesmo, tá vendo? Porque com o ímpar, se fosse 25, 26, porque 51 é um número que você dividir por 2, porque é de 2 em 2, né? São vizinhos, você dividir por 2, ou você pode achar aproximadamente 26 pessoas ou 27. 27, você obrigatoriamente você vai ter para trás 26 pessoas. 26, você só vai ter para trás 25. Então pode acontecer que não, em número ímpar, não consiga ter nenhuma vizinha intercalada. Vai estar intercalada, então não vai ter posição nenhuma. Agora, com 27 não. Obrigatoriamente, pelo menos, 2 delas são vizinhas. Tá ok? Então a resposta é com 27 pessoas. Tá vendo? Então tem que ser com 27 pessoas na fila, que você vai no mínimo, né? Vai conseguir, pelo menos, você vai ter 27 pessoas e vai conseguir ter 2 que são vizinhas. Tá ok, pessoal? Vamos outra? Vamos agora à folha 18, é a última da Fundatec. Folha 18, exercício 17, para a gente fechar. Vamos nessa? Olha só, pessoal, Fundatec 2018 foi dada essa questão de correlacionamento. Tem uma correlação entre o raciocínio lógico dela. Então, por isso que é dito correlacionamento. Não é sequência lógica nem associação lógica. Ela é dita como um assunto visto e focado como correlacionamento no raciocínio lógico. A Fundatec, o que vem a ser a Fundatec? É uma escola técnica em Porto Alegre, pessoal, Rio Grande do Sul. E ela é especializada em cursos técnicos à distância, segurança do trabalho, informática, escola técnica de administração e escola técnica particular. Essa escola técnica é show de bola, fica lá no Rio Grande do Sul, tá bom? E ele diz o seguinte, olha, repara bem que eu vou mostrar um macete que fica fácil de você observar. A partir das seguintes associações, figa para 6.971. Bege, a palavra bege tem o número 2.575. E a palavra faca tem um número 6.131. Então, a associação para chaga está na alternativa, tem um número para chaga. Como é que eu descobri isso? Olha só, pessoal. Vocês têm aqui, olha só que coisa maravilhosa. Vocês têm aqui o abecedário. Ele está usando a numeração com as letras do alfabeto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 26. E as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, não pode esquecer, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, W, X, Y, Z. Repara bem, se você pegar figa, repara, pessoal, o F, ó, fica na posição 6, ó. O I fica na posição 9, ó. I é 9, I 9, tá vendo? O G fica na posição 7, tá vendo? E o A fica na posição 1. Por isso que ele achou 6.971. Ele montou as palavras, numerou as letras de acordo com o alfabeto em ordem e montou o número.
Foi uma montagem. Então você repara que bege, que ele deu, olha só, pessoal, que coisa interessante. Vocês nunca iam ver isso. Bege, ó, o B é o 2. O G, ó, bege, o E é primeiro. O E é o 5. O G é o 7. E depois 5, que é o E. Então, 2.575, que foi o que ele deu aqui, ó. Ó. Tá vendo? A faca, ó, faca. Ele pegou o F, que é 6, ó. O F é 6, ó. O F é 6. Aí ele fez o A, que é 1. Depois o C, que é 3, e o A, que é 1. 6.131, que foi o que ele botou aqui. Então, pessoal, com isso, ó, quem é Chaga? Como a gente vai numerar ela? O C é o 3. O H, olha, o H é o 8. Ó, o H é o 8. Tá vendo aqui, ó? O H é 8. Então, 8. O A é 1. O G, eu sei que o G é 7. Ó, 7. E o A, que é 1. 38.171. Olha lá, pessoal, olha aqui o número correspondente à palavra Chaga. Ó, é a letra B. Letra B. 38.171. Ele pegou, numerou o alfabeto todo. E para cada posição de letra, ele viu o número que correspondia à ordem dela. E foi montando. Os números correspondem às letras em ordem. Esse é o detalhe. Olha, eu vou agradecer a vocês. Fica na paz, fica com Deus. E eu vou passar uma dica como eu faço em todos os meus vídeos. Olha só. Acabou a aula. Vamos ver o seguinte, quem gosta de Pokémon Go, vai lá no YouTube, onde está meu canal, e procura Nerd 3/4. Lá tem o Brunão. O Brunão é o maior narrador de jogos de Pokémon. Ele fala bem-vindo, como eu faço. Ele coloca os vídeos dos seus jogos no canal dele. Ele tem um WhatsApp que conversa com você. E ele é o maior, pessoal, narrador do Brasil sobre jogos de Pokémon. Então, o Nerd 3/4 é a indicação do professor contador Dr. Paulo Lacerda. Nós vamos se inscrever. Aliás, eu já me inscrevi no canal dele. Deixo lá vários likes. Você, se olhar lá, vai ver a bolinha azul, Matemática do Professor Lacerda. Você vai ver lá, é o meu canal, dando os parabéns a ele, fazendo comentário, sendo que eu não entendo nada de Pokémon Go. Tá bom, galera? Fica na paz, fica com Deus. Fui! Um abraço, bom 2022, boas provas, vamos ao raciocínio lógico 3 mais tarde. Valeu, galera? Um abraço do professor contador editor Paulo Lacerda. Fica na paz, novamente, fica com Deus.